Queridos irmãos que nos acompanham na reflexão dominical do Evangelho, hoje a liturgia nos oferece o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Vamos ouvir. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, sabeis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Queridos irmãos, este trecho do Evangelho de São João, todos nós sabemos que São João escreveu o seu Evangelho mais ou menos 100 anos depois dos acontecimentos, depois da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Então, existe um tempo e, por isso, o Evangelho de São João é mais trabalhado, mais elaborado, tem mais elementos, mais dados. Por quê? Porque se passaram quase 100 anos ou até 100 anos depois desses acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, ou seja, do comecinho da Igreja. Neste tempo todo que passou, os cristãos foram experimentando o que significava acreditar em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo de fato? E foram percebendo que a revelação de Deus, ela vai ficando mais clara com o passar do tempo. Por isso que nós temos que seguir a orientação da Igreja em cada tempo da história, porque ela é autorizada, ela recebeu o depósito de Jesus Cristo para transmitir o depósito da fé, para transmitir a fé cristã, para transmitir a doutrina de Cristo. Hoje, este trecho do Evangelho nos fala de algumas coisas importantes e coloca duas molduras. A primeira colocada em Tomé e a outra em Filipe, os dois discípulos. Lembrem-se, Tomé é aquele que precisava ver para crer. Os dois discípulos formam quase que uma moldura do texto. Em Tomé, Jesus está dizendo que ele vai para o Pai e ele sabe o caminho. E Tomé diz a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então a resposta de Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bem, depois com Filipe, Jesus diz que eles já conhecem a Deus por causa de Jesus Cristo. E Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Então vejam essas duas respostas que Jesus dá. Primeiro,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Essa é uma certeza de fé. E nós recebemos isso pelo ensinamento da Igreja. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo para chegarmos até Deus. Essa é a revelação. Isso está na Sagrada Escritura, no ensinamento da Igreja desde o princípio. E a outra verdade de fé é isso que Jesus disse: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Ele estava falando do Pai, que os discípulos conheciam o Pai. E como eles, através de Filipe, levantaram essa dúvida, Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Então, qual é a verdade desta afirmação? Quem conhece Jesus Cristo conhece o Pai. Não há como conhecer o Pai se não conhecer Jesus Cristo. Não se pode separar o Pai, Deus, Criador de todas as coisas, de Jesus Cristo, que é Deus feito homem, o Verbo eterno que veio até nós. Deus se fez um de nós, veio morar conosco, veio caminhar na nossa história. Quem conhece Jesus Cristo conhece o Pai, não há distinção. O Pai e o Filho são um. E Jesus diz no Evangelho: eu e o Pai somos um. Por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos dar o assentimento da nossa fé, do nosso coração, da nossa inteligência, para compreender esta verdade revelada. Jesus Cristo é Deus feito homem. É o Deus visível, o Deus invisível, visível aos nossos olhos. Deus nunca ninguém viu, Jesus Cristo nós podemos ver na história. E pelos relatos do Evangelho, pela história, nós sabemos de Jesus Cristo. Quem vê Jesus Cristo vê o Pai. Que esta certeza de fé nos ajude e nos dê segurança naquilo que professamos e na vida que vivemos, em nome de Deus.